Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Estávamos namorando fazia uns 5 anos. Ela era de União da Vitória. Sua família toda era de lá. Só sua irmã que já morava aqui em Curitiba já fazia uns anos. Inclusive, morava ali do lado da nossa casa. Fazia quase um ano que ela tinha se mudado. A Cauane tinha vindo morar com ela. E desde que a gente se conheceu, eu me encantei. Aos poucos, fomos nos aproximando, nos conhecendo, até que rolou de sairmos juntos. E a gente acabou ficando junto nessa oportunidade. Desde então, nunca mais nenhum dos dois largou o outro. Pensa numa menina encantadora. Caí de amores por ela. Ela me conquistou, sem fazer muita força. Eu sabia que ela tinha deixado um namorado lá em União da Vitória, quando veio embora pra cá. Ela mesma me contou. Fazia alguns meses que tinham terminado, mas o cara ainda gostava dela. Inclusive, não queria que ela viesse embora. Naturalmente que ela me contou isso antes da gente começar a ficar junto. Lembro que na ocasião, eu até comentei. Se fosse eu no lugar dele, também não ia querer, né? Imagine, perder uma menina linda como você. Ela ficou toda sem jeito nessa hora. Nessa época, eu já estava encantado por ela, mas ainda não tinha acontecido nada entre nós. Depois de um tempo, começamos a ficar, eu a pedi em namoro, de um modo assim oficial, e começamos a namorar. E foi quando estávamos juntos há uns 5 meses, que aconteceu uma coisa que eu sinceramente não gostei. Mesmo que não tenha sido culpa dela. Não que ela tenha feito alguma coisa de errado, não. Mas eu sempre fui um cara assim, orgulhoso, até meio intransigente. E fiquei furo da vida. O fato é que o tal do ex-namorado dela acabou vindo pra cá pra vê-la. Sabe? Veio atrás dela. Pensa em como eu me senti. Quando fui até a sua casa, na verdade a casa da sua irmã, e encontrei os dois conversando sozinhos ali na sala. Olha, na hora, me deu uma coisa tão ruim. Como não conhecia seu ex-namorado, pelo menos não pessoalmente, aliás, nem por foto, quando vi ali, não liguei uma coisa na outra. Mas quando perguntei quem era o cara, e ela falou que era o Fábio, olha, eu senti até minha voz saiu até meio diferente, meio tremida. Teu ex? Mas o que ele está fazendo aqui? Não sei. Ele apareceu de surpresa, nem avisou que vinha. E cadê tua irmã? O resto do pessoal? Estão os dois sozinhos aqui? Ela não respondeu. Mas também não sou bobo, né? Bastou a careta que ela fez para eu entender que eles estavam, sim, sozinhos ali dentro daquela casa. Coitada, ainda tentou se explicar. A gente tá só conversando, Rogério. Olha, eu fiquei tão fulo da vida. Me senti tão revoltado que dei uma encarada do sujeito. Depois olhei feio pra ela também. Embora, repito, soubesse que ela não tinha culpa. Não quis nem entrar. Fui embora sem dizer mais uma palavra. Olha, eu pensei que ela fosse dispensar o cara e vir atrás de mim para se desculpar, para me dar uma explicação assim mais laboriosa. Só que não. Os dois continuaram lá, dentro da casa, o que me deixou com mais raiva. Convenhamos, né? Por o cara ter vindo lá do interior para conversar com ela, era porque os dois andavam de conversa. Aliás, será que ela não contou para ele que ela estava namorando? Olha, eu fiquei no veneno com esse episódio. Principalmente porque olhava para a casa dela, ficava esperando que aquela porta se abrisse, mas o cara não saía. Tanta coisa ruim passou pela minha cabeça. Fiquei imaginando um monte de coisa. E o pior foi que depois que ela veio conversar comigo, eu estava tão atucanado que a recebi com 4 pedras na mão.
que você quer, Cauane? Calma, amor. Precisa falar assim comigo? De que jeito que você quer que eu fale? Ela tentou me dar uma explicação. Repetiu que o cara tinha vindo sem avisar, que ela não havia tido culpa, que não tinha feito nada de errado, só conversado com ele. No fim, eu estava nervoso, né? E a gente acabou meio que batendo boca, porque eu não gostei. E como sempre fui assim, pavio curto, no fim, nervoso, resolvi botar um fim no nosso namoro. Ela ficou me olhando assim, meio assustada, como se não estivesse acreditando. Eu gostava dela. Sabe, gostava até demais. Por isso fiquei tão full. Mas acabei contaminado pelo ciúme. Fiquei despeitado, revoltado. Ela jurou que não tinha feito nada de errado com o cara, só tinha conversado com ele. Pediu por tudo que eu acreditasse nela, não desmanchasse o namoro. Só que eu estava tão revoltado que não dei ouvidos. Ficamos brigados. Ela até fez algumas tentativas de reaproximação. Pediu, inclusive, que alguns amigos em comum viessem ali conversar comigo, ajudar, só que não teve como. Reconheço que eu sou um cara bem intransigente. Sempre fui muito orgulhoso. E só eu sei como que eu me senti. Os dias foram passando, eu até me acalmei um pouco. Confesso que já estava até pensando em procurá-la de volta pra gente conversar. Mas aí, eu soube que ela começou a sair final de semana com os amigos. E isso acabou me freando um pouco. Inclusive, conversei com uma amiga em comum e essa amiga me falou: a Cauana tá muito triste, Rogério. Tô até meio preocupada com ela, viu? Só que, para afogar as mágoas, para ver se ela consegue te esquecer, anda até bebendo. O quê? A Cauane bebendo? Ela não foi disso? Pra você ver o quanto que essa briga tá mexendo com ela. Ela gosta de você, Rogério. Tá sofrendo. Por que você não procura por ela? Tentam se acertar. Vocês se gostam. Ficam aí, cada um sofrendo do seu lado. Troco de que isso? Olha, era até o que eu queria fazer. Mas sabe, fiquei tão pensativo. Não gostei de saber que ela andava enchendo a cara. Porque ela era fraquinha para bebida. E convenhamos, né? Homem bêbado já é uma coisa feia. Imagine mulher. E o pior foi que antes que eu a procurasse, que a gente conversasse, sabe, aconteceu a situação mais inimaginável do mundo. Ela saiu com alguns amigos, um pessoal ali do bairro, que ela tinha conhecido através de mim, inclusive, bebeu e adivinha, acabou ficando com um carinha. E como desgraça bobagem, esse carinha era um conhecido meu. Sabe, não era meu amigo. Até porque se fosse meu amigo de verdade, não teria ficado com ela. Um outro amigo, esse sim amigo, me mandou uma mensagem para contar o que estava rolando. Olha, quando ele mandou a primeira, senti até aquele nó assim na espinha. Me contou que estavam no barzinho com a galera e que a Cauane estava meio alta e que o Sandro, esse desorientado, estava se aproveitando da situação. Lembro que eu perguntei: se aproveitando? Mas como assim? O que ele está fazendo? E quando veio a resposta: olha, eu não sei como não caí duro ali mesmo, porque era a última coisa que eu queria ouvir naquela hora. Eles, se sabe, né? Estão juntos. Juntos? Como assim juntos? Eu não quis acreditar.
Só eu é que sei o estado em que eu fiquei. Até porque depois ele me falou que os dois estavam, inclusive, se beijando. Olha, eu fiquei possesso. Mas eu fiquei por conta do capeta. Como assim se beijando? Não é como assim? Um coloca a boca na boca do outro e beija. Pensei em ir até o barzinho. Tirar a Cauane de perto daquele centro. Levá-la para casa. Mas aí fiquei com medo de fazer papel de ridículo. E com certeza faria, né? Olha só, eu sei a minha raiva. O infeliz desse Sandro estava se aproveitando do fato da Cauane estar meio tonta por conta da bebida. Pelo menos foi o que meu amigo me contou. Segundo ele, os dois estavam inclusive se beijando. Só eu é que sei como me senti. O pior foi o que fiquei imaginando, a cena na minha cabeça. Os dois se beijando, os dois se agarrando, e que Deus me livre, fazendo coisas até pior. Mais tarde conversei com meu amigo de novo, e ele me contou que o Sandro e a Cauane não estavam mais lá com eles. Já tinham ido embora do barzinho. Que eu concluí? Aliás, não apenas eu. Meu amigo chegou deixando ar, assim, que os dois tinham passado a noite juntos. Olha, isso me deixou a ponto de morrer. O pior é que eu não podia cobrar nada dela. Que direito que eu tinha? Sendo que eu mesmo tinha terminado o namoro. De modo que, mesmo que ela tivesse ido pra cama com o cara, não estava me traindo. A gente já não tinha mais nada, tinha terminado. Aliás, foi por isso que eu resolvi ficar na minha. Pensei em procurá-la, tirar aquilo a limpo, mas depois pensei melhor. E com medo de fazer papel de idiota, fiquei na minha. Para complicar, depois eu soube que o Sandro, ele andou comentando com alguns amigos que tinha levado a Cauane num motel depois que eles saíram daquele bar. Olha, isso me deixou devastado. E aí eu vi que a nossa história realmente não tinha mais volta. Não tinha. Sempre fui intransigente em relação a certas coisas, orgulhoso. E para mim foi o fim. Saber que mesmo ela dizendo que gostava de mim, tinha sido capaz de passar a noite com aquele mocorongo naquele motel. Olha, fiquei com tanta raiva. Principalmente daquele infeliz. Rezei para não encontrá-lo na minha frente. Mas acabar perdendo a cabeça e cometendo até uma desgraça. Às vezes, a gente se via, eu e a Cauane, até porque era inevitável, né? Já que ela morava ao lado da minha casa. Mas a gente nem se cumprimentava mais. Quer saber? Eu até virava a cara. Por conta da revolta que eu estava sentindo. Um dia, inclusive, ela até tentou conversar comigo. Disse que precisava falar sobre não sei o quê, me explicar o que tinha acontecido, aquele dia no bar. Chegou a citar o dia no barzinho lá, envolvendo aquele Sandro. Mas eu fui curto e grosso. Você não precisa me explicar nada. A gente não tá mais junto. Agora, se você me der licença, eu tenho muita coisa para fazer, tá? Deixei ela conversando sozinho. Resolvi me afastar de vez. Apesar de estar sofrendo, até porque gostava dela, né? Tava difícil ficar longe dela, mas, sabe, volta e meia, algum amigo vinha conversar comigo, tentar falar alguma coisa sobre ela, mas eu não deixava a pessoa nem terminar. Pode parar. Não quero saber. Tem nada com isso. Uma coisa que me contaram, mesmo eu falando que não queria saber de nada, foi que os dois tinham ficado juntos apenas aquela vez. Que depois
ela não quis mais nada com ele. Aliás, segundo falaram, ela estava envergonhada pelo que tinha acontecido. Porque só rolou algo entre os dois porque ela estava bêbada. Não sabia direito o que estava fazendo. Será que não mesmo? Falava que não se lembrava de quase nada. Será que não lembrava? Foi o que eu me perguntei. Alguns até diziam que o Sandro tinha mesmo se aproveitado do fato de ela estar bêbada para ficar com ela. Só que ao mesmo tempo eu me perguntava, será? Tem gente que é assim, né? Faz bobagem, depois coloca a culpa na bebida. Perto de completar 3 meses desse acontecimento, ela de novo veio conversar comigo. A gente se encontrou por acaso ali na frente e ela aproveitou para se aproximar. Entre uma coisa e outra ela falou: queria te dizer que eu tô indo embora. Embora? Como assim? Tô voltando lá para a União. Confesso que aquilo me deixou surpreso. Apesar do que tinha acontecido, de eu ter decidido me afastar, senti um aperto no coração quando ela falou aquilo. Sério, mas por que isso? E o teu trabalho? Já conversei com a minha chefe. Ela fez um acordo comigo. Eu não queria ir, mas acho que vai ser melhor. Não estou mais suportando viver assim. Você sabe que eu ainda gosto de você, não sabe? E tá tão difícil para mim. Você virando a cara, fingindo que não me conhece. Eu sei que fiz coisas erradas, mas não precisava ser assim. Olha, não vou mentir. Me deu aquele nó no peito. Olha, por pouco não pedi que ela não fosse embora. Que pensasse melhor. Quase confessei que também ainda gostava dela. Que sentiria demais a sua falta, mas, no fim, por conta do orgulho, medo de parecer ridículo, mais uma vez acabei me calando. Como eu queria ter sido menos orgulhoso. Como eu queria ter amolecido o coração naquela hora. No entanto, me mantive firme, arindo duro para a cara dela. A verdade é que eu vivia um eterno conflito. Eu a amava. Isso eu não podia esconder. Mas tudo o que tinha acontecido me impedia de escutar a voz do coração. Sabe, tinha aquela resistência. No fim, ela acabou realmente voltando lá para a casa da família, em União da Vitória. Aliás, quando eu soube, já fazia uns dias que ela tinha ido embora. Foi pela minha irmã que eu soube. Fiquei me lamentando, claro que fiquei, até porque estava sofrendo. Mas, ao mesmo tempo, pensando que talvez tivesse sido melhor. Para mim, principalmente. Porque, quem sabe, se a gente não se visse mais, eu a tirasse do pensamento com mais facilidade. Fui me acostumando com a sua ausência, tratando de retomar as rédeas da minha vida. Só que tinha horas que eu ficava sozinho e aquela saudade me apertava, me sufocava. Às vezes, até batia o arrependimento, porque, quem sabe, se eu tivesse sido um pouco mais flexível, nada daquilo tivesse acontecido e ainda estaríamos juntos. O tempo passou, não tive mais notícias dela. Ela também nunca mais deu as caras ali na casa da irmã. Até que 2 anos depois, conheci uma menina e começamos a namorar. Eu gostava da Carolina, tanto que o namoro foi vingando. E foi mais ou menos quando estávamos completando 8 meses, bem na época das festas de São João, me deparei com aquela situação. A família toda da Cauane veio passar o final de semana ali na casa da minha vizinha.
inclusive a própria Cauane. Naquelas alturas, fazia mais de 2 anos e meio que eu não a via. Não tinha sequer uma notícia dela. Antes de vê-la, eu vi aquele carro parado ali na frente, com aquela placa lá de União, e já tive aquele sobressalto. À tarde, eu estava chegando em casa com a Carolina e acabei encontrando, adivinha quem? Ali na frente. Ninguém menos do que ela. Minha ex-namorada. Aquela que eu já não via. Fazia mais de 2 anos. O problema é que, além de eu estar com a minha namorada ali do lado, ela também não estava sozinha. Estava com um cara. Eu conheci o cara. Era aquele seu ex-namorado. O mesmo que tinha sido responsável pelo fim do nosso namoro. Quase 3 anos antes. Sabe quando a tua perna falseia? Quando bati os olhos na Cauane, ali na frente da casa, eu quase caí duro. Coração quase saltou pela boca. Eu não esperava vê-la de novo. Ainda mais acompanhada daquele embuste. Maldito. Tinha sido responsável por tudo. Foi por causa dele que a gente terminou. Pelo jeito, os dois tinham reatado, né? Retomado o namoro depois que ela voltou a morar lá em União. Apesar de tudo, eu ainda cumprimentei assim com um gesto de cabeça. Ela fez o mesmo. E eu então entrei pelo portão com a minha namorada. Só que um pouco mais adiante, antes de entrarmos pela porta, virei a cabeça e vi que ela também estava me acompanhando com o olhar. A gente nem chegou a conversar. Mas só Deus é que sabe o impacto que isso causou em mim. O tumulto, a confusão que invadiu a minha mente. A verdade é que depois de tanto tempo, eu pensava que eu tivesse esquecido. Até porque já estava com outra, estava gostando dela, inclusive. Então parece que tudo tinha ficado lá no passado. Mas sei lá, revi essa menina, fez um strike na minha cabeça. Parece que virou tudo de pernas pro ar. Gosto da Carolina. Mas desde aquele maldito dia, me dei conta de que ainda não esqueci a Cauane. Pelo menos não completamente. Como me fez mal, meu Deus, rever essa menina. Imagine, quase 3 anos sem vê-la, sem ter uma notícia. E bastou um instante, um único instante. Uma coisa que não durou alguns segundos, para eu me sentir invadido por essa avalanche de lembranças, de sentimentos contraditórios. Se soubesse que iria vê-la naquele dia, queria me sentir assim depois. Juro, nem teria voltado para casa. Teria passado aquele dia todo fora. Estou tentando focar minha atenção em quem realmente importa, né? Que é a Carolina. Mas só Deus sabe o quanto tem sido difícil para mim. Na verdade, até ela já percebeu que eu estou meio ausente. Olhar perdido, sempre com o pensamento longe. Várias vezes me perguntou se está tudo bem. O que está acontecendo comigo? O que eu falo? Que não está acontecendo nada. Mesmo sabendo que está acontecendo, sim. Mas o que eu vou dizer para ela, meu Deus? Que eu estou assim porque eu estou pensando na outra? Não queria pensar nessa garota. Pelo contrário, queria sepultá-la de vez na minha memória. Arrancar sua imagem para sempre da minha lembrança. Mas tem coisas que independem da nossa vontade. Vira e mexe, estou lá lembrando dela. Tem horas que eu até me pergunto, o que será isso, meu Deus? Que confusão é essa na minha cabeça? Sabe, eu gosto da Carolina, quero ficar com ela. Por que essa menina tem que aparecer de novo? E por que eu tenho pensado tanto nela?
coisa do passado. Será que ainda ama essa mulher? É o que me pergunto dia e noite. Será que estou só me enganando quando me olho no espelho e digo a mim mesmo que já esqueci?